não dá para construir sem arriscar. Sim. Não dá para construir sem se jogar. Nessa hora, Lucas, a gente olhou e falou assim, cara, acho que a gente tem um produto certo na mão, com o posicionamento totalmente errado. Eu bato muito forte lá, cara, nessa parte do atendimento, da experiência do consumidor, sabe? Isso pra mim é muito real. Se eu te encantar, você sempre vai comprar de mim, cara. Faturamento é ego. Você pode faturar 100 mil reais e ter 40% de lucro, e você pode faturar 1 milhão e ter 2% de lucro. E aí? Eu uso uma frase lá na minha vida, na verdade. Vence quem não desiste. Olá, empreendedores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do E-Commerce em Rota. E hoje nós vamos conversar com a Bubag, uma empresa que tem 7 anos no mercado, que o Bruno é o fundador. E aí nós vamos entender sobre toda a trajetória nesses 7 anos, como ele empreendeu, como ele teve a ideia da marca e como ele está hoje empreendendo nesses 7 anos aí de empresa. Então, se você está aqui para aprender estratégias valiosas de quem realmente vive de vendas online, você está no lugar certo. Eu sou o Lucas, sou o host aqui do podcast. E queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express, por apoiarem e acreditarem no nosso canal. Então, Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer aí conversar com você. A gente estava conversando ali já nos bastidores. Já ganhamos até brinde, né? Um presente aí de vocês. Então, cara, obrigado aí por ter vindo, né? Por ter aceitado aí o nosso convite para ter vindo no nosso podcast. E é um prazer aí conversar com você. Eu tenho certeza que vai ser uma grande história já pelo pouco que a gente já conversou. Perfeito, cara. Obrigado pelo convite. Já agradeci de antemão o Ivan que indicou aí, né? O Ivanzão, amigo que passou por aqui também. E, cara, vai ser um prazer compartilhar tudo que a gente puder aqui para agregar na vida desses sellers aí que estão no desafio diário aí de crescimento, de venda e de operação. Não, legal. Então, Bruno, para a gente começar, eu sempre gosto de voltar um pouco antes da fundação da empresa, né? Saber o que você fez um pouco, o que você trabalhava, depois você já avança um pouco e conta do porquê que você teve a ideia da empresa, como ela surgiu. Top, legal. Bom, então eu sou o Bruno, né? Tenho 36 anos, 38, desculpa, ó, errando a idade. Sou pai de dois filhos maravilhosos, o Arthur e a Júlia, esposo da Bruna, Bruno e Bruno, para não esquecer, lembrou de um, lembra do outro. E comecei a minha carreira, cara, assim, quando eu paro pra pensar, a veia empreendedora, ela tá... Cara, eu lembrei esses dias que eu começava a engraxar o sapato do meu avô pra ganhar um trocado, cara, sabe? Então, é uma loucura, Sim. assim, então... a gente começa a relembrar de alguns fatos que compõem a gente, né? A gente é uma coletânea, né? A gente é uma coletânea viva do que a gente vai agregando ao longo da vida, ao longo dos anos. E comecei minha história profissional, cara, trabalhando com a empresa. Meu pai tinha empresa de distribuição de hortifruti, frutas, legumes. Carreguei peso pra caramba quando era moleque, né? Era adolescente ali, não tinha... Você não tem medo de nada, né? Nessa época, Sim. você vai que vai. Então, ajudei muito ali nessa época. Cara, trabalhávamos bastante, assim, eu tenho um irmão também que trabalhava junto com a gente. E, cara, a gente quebrou. Depois de 2008, veio uma grande crise ali, 2007, 2008, né? Sim. Mundial. E a gente, logo depois ali, vendeu tudo que a gente tinha. A gente tinha loja de varejo, a gente tinha distribuição e vendemos tudo. E eu me via numa situação que não tinha nenhuma experiência no mercado, né? No mercado corporativo, de fato. Você já estava com quantos anos nessa época? Cara, nessa época eu era, cara, faculdade ali, seus 18 a 20 e poucos anos, alguma coisa assim, tá? Eu de data sou péssimo, eu tava falando por cima aqui. Mas era assim, um cara jovem, um menino, né, praticamente um menino, inexperiente ali. Mas eu tinha muita vontade, assim, de desenvolver meu lado profissional e tal. Eu lembro que eu passava na Paulista, eu via os prédios, e falava, cara, um dia eu vou estar nesses prédios aqui, tava fazendo reunião. Eu nem sabia, né, o que aquilo representava. Mas enfim, para resumir, para não ficar uma história tão comprida, eu me via numa situação que eu não tinha nenhuma experiência para compartilhar. Tinha feito 3 anos de faculdade de publicidade e marketing, tinha trancado a faculdade para trabalhar. Então eu tinha 3 anos. E depois desses 3 anos eu fiquei mais 2 sem ir para a faculdade. Então, não sei se mudou, mas na época era assim, se você ficar 3 anos longe da faculdade, você jubila, não consegue mais terminar o curso. Então, eu tinha 3 anos, faltava mais 1 para completar, só que eu tinha parado por 2. Então, aquele momento onde a gente vendeu tudo e a gente está quebrado,
eu me via nessa situação, sem dinheiro para voltar para a faculdade, precisava voltar para a faculdade, porque senão não concluía o curso, perdi aqueles outros 3 anos de estudo. E, cara, tive uma conversa com Deus, né? Pedi ajudas para Deus, sou cristão, sempre fui. E aí comecei a mandar currículo, procurar, e mesmo sem ter, né, condições de terminar a faculdade naquele momento, eu confiei que Deus tinha alguma coisa ali para mim. Sim. E, cara, entrei numa empresa, mandei currículo para um monte de empresa, só uma me chamou, e foi a que eu fiquei lá quase 9 anos. Cara, não sei se posso falar o nome da empresa, mas... Não, pode falar. É a Whirlpool, uma empresa, Sim. cara, multinacional, de linha branca, de bens duráveis. Eu passei por 7 áreas lá dentro, entrei como estagiário e passei por desenvolvimento de produto, marketing, vendas, pós-vendas, que foi onde minha grande experiência, assim, pós-venda, experiência com o cliente, né? O CX, o famoso CX de hoje em dia. E aí, cara, fiquei lá quase 9 anos. E aí foi quando, 2018 para 2019, fui desligado, no momento que chegou o encerramento de ciclo ali. E eu me via com uma oportunidade, já caminhando aqui, né, para a Bubeg, me via com uma oportunidade de um produto que não tem nada a ver com a Bubeg, tem a ver com a parte musical também. Participei trabalhando com música uma época, era de igreja, tocava e tal. Então, comecei ali uma jornada bem simples, bem sutil em 2019 com o Mercado Livre. Que eu tinha um produto que era um suporte, a gente vende ele até hoje, inclusive. Eu vendo lá, a gente tem lá. Então, logo depois que você saiu, que você foi demitido, você não pensou em buscar um outro trabalho, um outro emprego. Você já pensou, não, deixa eu fazer alguma coisa diferente. Exato. Na verdade, no último período ali dentro da empresa ainda, essa oportunidade desse produto surgiu. E aí no ano de 2018 para 18 praticamente, apareceu esse produto. Por que eu falo apareceu? E aí uma coisa que, né, fez bastante sentido para mim, inclusive faz até hoje, estar muito antenado com os mercados que estão fora do Brasil. Sim. Né? Então existia um produto nos Estados Unidos que não tinha no Brasil. Um produto simples, mas que não existia aqui. Não existia conceito, não existia posicionamento de marca, não existia nada, nem o próprio produto. Tudo que se tinha era pessoas que tinham trazido de lá e ponto. É um suporte para monitor, para caixa, para quem tem home studio e tudo mais. E aí a gente, na época, né, não existia nome, não existia nada, mas eu queria o produto para mim. Eu falei, cara, não dá para comprar dos Estados Unidos. Deixa eu falar com um parceiro aqui, na época não era parceiro, era um conhecido. Eu falei, cara, como é que funciona esse produto aqui? Você como engenheiro, você como um desenvolvedor de produto, como é que olha esse produto, dá para fazer aqui no Brasil? Esse cara fez para mim. Então, enquanto eu estava trabalhando ainda na Whirlpool lá, trabalhando normal, eu comprei esse produto dele, ele desenvolveu para mim. Só que aí, cara, veio a empreendedora instigando ali, enquanto eu estava lá na empresa ainda, eu falei, cara, esse produto não tem no Brasil ainda, cara. Por que eu não posso vender esse produto? Pô, tá funcionando para mim, eu como heavy user tô falando, é bom, né? E aí foi quando eu sentei com esse parceiro, que é o nosso fornecedor até hoje, virou nosso fornecedor, se estruturou para isso, virou uma empresa focada nisso, né? Então, é o fabricante, na verdade, desse produto para nós. Foi quando eu sentei com ele e falei, cara, vamos fazer uma experiência, você produz para mim, eu vendo, mas como? Cara, vou tentar vender no Mercado Livre, porque até então o Mercado Livre era conhecido de ouvir falar, eu não tinha experiência nenhuma. E aí, cara, nesse ano de 2018, eu vendi 2 pares desse produto, que é vendido em par, né, para 2 caixas. Sim. Aí eu vendi 2 pares. Aí, cara, cada venda que acontecia, você não sabia como fazer, né? E era uma alegria, mas assim, cara, o que eu faço? Como é que... A primeira foi bem difícil, a segunda foi um pouquinho melhor. Mas foi num espaço muito longo, cara, um ano inteiro para ter 2 vendas, né? Então, assim, foco zero. Coloquei simplesmente lá o anúncio e ponto. E aí de 2018 para 2019 foi quando aconteceu o desligamento meu na empresa e eu lembrei do produto. Então eu já tinha esse gatilho ali. Sim. E aí foi quando a gente começou. E aí quando a gente começou a vender esse produto, dar atenção para esse produto. Um grande amigo meu, o Áureo, cara, me deu assim todas as instruções mínimas para começar a vender de verdade de uma forma profissional. Cara, abre um CNPJ, se estrutura, né? Mas ali nesse momento você já tinha essa ideia, pô, eu vou testar isso daí, porque você fez um teste ali, viu, lembrou do produto, e você falou, cara, vou começar a vender online, tem um negócio aqui, vou montar um e-commerce ou não? Você falou, não, deixa eu testar, ver até onde vai para depois eu... Exato, foi testar mesmo. Foi muito tentativa e erro, enquanto eu estava sozinho comigo ali, errando mais do que acertando. E aí, cara, chegou um momento que eu me via em qual situação? Tinha sido desligado, estava queimando toda a minha reserva de 9 anos de
Sim. de que eu tinha ali de empresa. histórico, de empresa. E, cara, meu filho tava para nascer. E aí, cara, muda tudo, né? Não sei se você é pai ou não, mas... Não. Ainda não. Quando a gente... Pra quem é pai aí, né, tá ouvindo... Sabe que a vida muda completamente, as obrigações, todo o nosso peso, a responsabilidade de ser um pai, de ter um lar, né? E aí, cara, eu lembrei do produto. E aí, junto com a conversa desse meu amigo, eu comecei a levar a sério, né? A de fato entender que poderia ter uma vida profissional a partir daquilo, um rendimento, para pagar a conta mesmo. Sim. Pagar o almoço e garantir o aluguel. Cara, era assim, uma vida bem apertada, né? E aí, a gente, cara, foi passando o tempo. A gente foi se desenvolvendo e cada vez esse sentimento de maturidade, de realmente ter uma empresa foi crescendo. Foi quando chegou meu sócio, que é meu pai, o Eduardo, e fundou junto comigo a Bubeg. Então foi aí que a gente chegou. E aí, Isso já em 2019? Isso em 2019 já. Então tinha passado-se alguns meses ali, né? Pós-pandemia, foi bem ali em março na pandemia, né? Que a gente... A pandemia foi 2020. 2020, desculpa. Então, de 2019 para 2020 a gente conversou e tudo, mas bem na pandemia mesmo, em 2020, ali no mês de março, a gente sentou e falou, cara, agora... Ele tinha saído de uma empresa, momento, né? Era o momento, exato. Então, a gente nem sabia. O crescimento ali do Mercado Livre mesmo mudou depois de 2020, né? Cara? Totalmente. Virou o que virou depois de 2020. Totalmente. A gente tem uma curva de aceleração assim muito mais acentuada, né, por conta da pandemia, mundialmente. Sim. Pro comportamento, né, do e-commerce, porque, cara, e todo mundo que surfou essa onda surfou de uma forma muito forte, né, muito forte mesmo. E a gente, por Deus também, por ter ali uma vontade também, uma força, a gente conseguiu surfar muito bem essa onda. E aí, cara, o que é a Bubeg hoje, né? Hoje a gente é uma empresa focada em organização, em produtos costuráveis. Aí você me pergunta, cara, o que tem a ver isso com um produto lá de música, né, cara, para home studio? E aí onde entra assim, um terceiro elemento, né? Nesse meio tempo, a gente... Lembra que eu falei que a nossa família trabalhava junto, empreendia lá, meu pai, era eu e meu irmão. Meu irmão, nesse meio tempo, enquanto eu estava na empresa, meu pai também passando por empresas comerciais, ele estava trabalhando nesse ramo costurável, que era uma empresa que trabalhava com produto para brindes, que eram tudo focado em bolsa, em mochila, em necessaire, em bolsa térmica e tudo mais. E aí, quando a gente sentou, eu e o seu Eduardo, para falar sobre a Bubeg, né? A gente lembrou dele, pô, caramba, a gente tem um cara aqui que já tem há 15 anos, praticamente 15 anos, trabalhando com... 15 anos na época ele tinha menos, perto de 10. Com produtos costuráveis, já tem essa expertise, mas ele só fazia venda para B2B. Então ele só vendia para empresas. Sabe, produto para brinde, que você quer colocar sua marca e tal. Sim. Então, ele fazia esse mercado. Mas a expertise de produto ele tinha, sempre teve. Então a gente falou, cara, se a gente pegar essa expertise que ele tem para produto e trazer para o B2C, a gente consegue vender tranquilamente no mercado online, principalmente no Mercado Livre e tal. Na época a gente não tinha tão forte outras plataformas como Shopee, Amazon, né? Tinha ali... Shopee acho que não tinha nem entrado no Brasil, nem tinha. 2021. Né? Exato, a Amazon também não, a Amazon chegou depois, né? Isso. Tinha muita conversa, mas assim, efetivamente não tinha ali, né, aberto as portas. Enfim, vieram várias outras, né? Então a gente sentou e aí começamos a trabalhar. E aí na pandemia, a gente pensou num produto. Antes de falar do produto, vou fazer uma pergunta para você. O que você fazia quando você chegava em casa na pandemia? Você tinha que sair, certo? O que você fazia quando chegava em casa? Primeira coisa, assim, na porta de casa. Tenta resgatar na memória aí. Passava o álcool em gel na mão. Álcool em gel na mão e o tênis. Deixava pra fora. Deixava pra fora, tirava o tênis, né? Cara, a gente teve uma ideia brilhante. Nossa, cara, vamos fazer um estojo pro tênis, cara. Porque, pô, você deixa o tênis pra fora, vamos isolar o tênis, vamos colocar um produto tal. Cara, animal a ideia, né? Bem legal. Não, muito bom. Muito legal. Mas olha só. Inclusive tem casas de primos meus que usam até hoje, deixa pra fora. Sério? Assim, deixa pra fora. Você sabe que a gente em casa também, né? A gente coloca numa sapateira lá, não entra em casa com... A gente é meio oriental nessa parte. Mas é certo, né? Cara, eu pensando, né? É uma coisa muito, muito legal de se fazer, assim, pra evitar... Enfim... E aí, cara, o que aconteceu? A gente pegou o produto, um baita produto bem feito, e começamos a vender no Mercado Livre. Já vendíamos bolsa térmica e tal, mas esse produto foi um produto que a gente colocou. A gente falou, cara, vai vender pra caramba. Nossa, e acreditamos no produto assim como, cara, tá fazendo sol lá fora. E aí, cara, não vendeu.
Não vendeu, a gente, caraca, mano, o que tá acontecendo, né? Por que não vendeu? Aí a gente começou a ter alguns feedbacks. Saiu uma venda, saiu outra. Saíram poucas vendas. Aí a gente, pô, vendeu, legal. Aí começamos os feedbacks. Aí o consumidor falava assim, cara, olha isso, cara. Gostei desse organizador aqui, coloquei 10 camisetas e coube espaço ainda. A gente, o quê? Cara... O pessoal pensou que o produto era para outra coisa. Cara, isso, assim, eu falei, né? Sou cristão, acredito muito em Deus e acho que isso foi um presente, assim, sabe? De Deus pra nós. Por quê? A gente mirou numa coisa que, se eu falar pra você que das 10 primeiras vendas, acho que 2 foi pra tênis, pra sapato, eu talvez esteja ainda sendo equivocado aqui. Cara, a maioria, eu coloquei os brinquedos do meu filho, nossa, que legal. Mas aí começaram algumas outras coisas que fizeram sentido pra nós. Mas eu queria um pouco menor, porque eu preciso pra tal coisa. Não tem maior, porque eu quero colocar meu travesseiro e... Entendi. Cara, nessa hora, Lucas, a gente olhou e falou assim, cara, acho que a gente tem um produto certo na mão, com o posicionamento totalmente errado. Então a gente tem até hoje lá o encarte dos tênis, que, cara, a gente pegou e guardou e falou, cara, não dá pra ignorar o que o mercado tá falando. E foi aí que a gente começou, cara, o foco da Bubeg para a organização. Daí que a gente... Aí vocês criaram vários outros produtos para cada tipo. Um camiseta, para brinquedo. Exatamente, cara. Entendi. Na verdade, o produto, ele é multiuso, é um produto que a gente tem muito orgulho, que eu até falei nos bastidores aqui, né? Como se fosse filhos, produtos que a gente, né? A gente tem muito orgulho e tal. O produto é o nosso top de vendas até hoje. A gente saiu de um tamanho para 6 tamanhos. Que é o de camiseta? Ou... É o de camiseta, e aí a gente hoje é muito conhecido por ser organizador de brinquedo. Então, entramos muito forte nessa parte organizacional da criança e também educacional, porque a criança, o que acontece, Lucas? Você ainda não tem filho, mas, né? A criança brinca e tal, e tem um lance importante na educação das crianças que é sobre autonomia. O que é autonomia? Cara, autonomia é a criança ir lá fazer aquela atividade 100% por ela. Né? Então, para isso você precisa das ferramentas para a criança fazer isso. E o nosso organizador, ele é totalmente transparente, cara. Então, assim, tanto para escolher o brinquedo, quanto para guardar o brinquedo e ter uma gestão, por mais que seja, a gente está falando de criança, mas assim, você já está trabalhando na criança uma questão de gestão. Para que você vai mexer no baú inteiro se você quer aquele brinquedo que está naquele organizador? Então, o produto ele é totalmente transparente para isso. O produto tem uma alça, o produto tem a resistência necessária, enfim, a gente tem... Não posso dar o ouro aqui de todo o produto, mas a gente tem muito estudo, a gente tem muito feedback. Uma coisa que a gente fez desde o começo, cara, foi ouvir. Esse case, ele é pra gente, assim, é exemplo de que a gente gosta muito de ouvir o que o público tá falando. Eu gosto muito de feedback, bom ou ruim, não importa. Se for bom, ótimo, vamos potencializar. Se for ruim, vamos corrigir. Né? Ou de ideia também, né? Por exemplo, você deu pra gente essa daqui, a minha, né? Que ele me deu. Então é pra colocar... Eu falei pra ele, cara, eu sou meio relaxado pra isso. E aí eu trago a minha dentro de uma sacola de mercado. Ele falou, acabou isso aí agora. Agora, ó, bonitinha, tá vendo? Vai ficar a temperatura correta. Exato, ali, tudo conservação, mais. Então, e aí você isso, né? Pô, eu preciso de... para comida, um exemplo. Mas aí você... não, eu preciso, vou viajar. Vou fazer um estojinho ali pequeno para você. Agora tem aquela lei dos cosméticos, né? Cosméticos, que não pode passar... tem que estar naquele... No recipiente. No Isso até 100 ml, né? Isso, até 100 ml e transparente, né? É diferente. Exato. Então, você fazer algo desse tipo. Então, ouvir um pouco do cliente de alguns relatos, né? Porque você vai ouvir aquilo que ele precisa pro dia a dia, a necessidade dele. E com certeza, aquilo que eu preciso pode ser outras milhares de pessoas que precisam também. Com certeza. Nada no comportamento, né? Quando você vai estudar assim, CX e consumidor, cara, dificilmente você vai ter um cara muito fora da curva. Existe uma média de comportamento que se comporta exatamente igual. Sim. Isso que é uma média, né? Então, por isso que as pesquisas funcionam tão bem. É pesquisa bem feita, né? Lógico. E, cara, sabe, desculpa te interromper. Imagina. O que eu acho que é mais interessante de todo mundo que passou até aqui e dos que eu ouço, né? De outros podcasts também, nada é em vão. Com certeza. Nada é em vão. Todo mundo que das histórias um pouco parecidas, que eu estava trabalhando X, fazendo isso, e depois não deu certo mais,
E aí eu comecei a testar algo novo. Eu vi que alguém estava fazendo, eu tinha aquele produto ali das pessoas que entraram no e-commerce, entraram no Mercado Livre, né? Sim, sim. Eu vi esse produto e eu comecei a testar. Mas assim, cara, se você não der o... minha avó falava muito, né? Não der o braço a torcer, né? Você não vai saber qual o resultado daquilo. Então, Exato. é muito mérito. Claro, eu sou cristão também, acredito muito em Deus, naquilo que Ele coloca como propósito da nossa vida. Legal. Mas eu tenho certeza também que é muito de deixa eu usar. Sim. Deixa eu testar, deixa eu usar. Porque senão você não vai saber, né? Você vai ficar ali na mesma. Se você tivesse... não, agora eu fui mandado embora. Você tivesse ali, ficasse triste, magoado, que às vezes é normal. Sim. Mas agora deixa eu procurar um novo emprego. Talvez você teria numa vida outro caminho, outro caminho, exato. Mas não teria testado algo novo, né? E para Exato. você colher um resultado diferente, eu acredito 100% que você tem que testar e fazer coisas diferentes. Sim, cara, exato. Eu até, assim, quando você estava falando, eu estava lembrando aqui, quando eu empreendia com minha família lá atrás, a gente não tinha férias, a gente não conseguia, muitos dias a gente ficava até sem almoçar. Sim. Cara, sem 13º, sem vida, sem qualidade de vida. Quando eu fui para a empresa, por meio corporativo, eu falava com a minha boca, essa boca aqui, eu falava, cara, eu nunca mais vou empreender. Cara, por quê? Porque eu tinha... Horário pra tudo. Horário pra tudo. Eu tinha hora do almoço, eu tinha férias, eu tinha 13º. Coisas que, para um mau empreendedor, para um mau empresário, eu vou usar o termo empresário agora, realmente você não tem nada disso, cara. Você não tem nem noite de sono, né? Sim. E era o que a gente tinha lá atrás. A gente quebrou. Então, assim, uma má administração, sem controle, sem processo, sem nada... E aí, essa ferida, quando eu fui pro meio corporativo, meio que me deu um trauma. Falei, cara, nunca mais empreendo. E aí, você vê, né? Que coisa. Uma coisa que eu preferia com tanta certeza. Cara, quando aconteceu o momento de recomeçar... De recomeçar não, né? Na verdade, de começar, porque aí eu já não era mais menino, agora já conseguia ser responsável, puxar e tudo mais. Eu ignorei essa fala para testar, para arriscar. Então eu justamente fui nesse discurso que você está falando, eu fui ao encontro do que você está falando. Cara, não, vamos lá, vamos testar, vamos fazer. Acho que tem alguma coisa aqui, e uma coisa que a gente tem que ter, cara, isso é, assim, independente da idade, independente dos traumas, cara, que a gente tem, sabe? Acho que a gente tem que arriscar. A gente tem que arriscar. Bruno, mas você vai colocar em xeque sua família, sua casa, sua... Ainda mais na idade, né? Que a gente tá na faixa dos 20, 30 anos. Exato, né? Então, assim, lógico, analisa, cada um tem o seu contexto. Sim. Mas acho que se você quer construir uma história e você quer deixar um legado, você precisa ter isso, cara. Não dá pra construir sem arriscar. Sim. Não dá pra construir sem se jogar. A não ser que tá tudo bem, o que você falou, tá tudo bem você trabalhar numa organização que te atenda, que entrega o que você precisa, mas tenha certeza que, assim, você construir o seu legado, sua história do jeito que você quer, cara, vai ser muito difícil. Se você não puxar pra você, né? Matar no peito, né? Sim. E fazer acontecer a partir de você. Então, é bem isso mesmo, é bem essa parada. E aí, falando hoje sobre a atualidade assim, da empresa, Legal. hoje você falou que tem um produto carro-chefe ali. Uhum. E hoje, como está em termos de estrutura de empresa mesmo? Legal. Quantos colaboradores hoje vocês têm? Legal. Onde vocês estão localizados? Massa. A gente está em São Paulo, a gente é da Zona Leste de São Paulo, região ali do Parque do Carmo, Aricanduva, uma região bem conhecida, né, para quem é daqui. Sim. A gente tem, hoje a gente tem 11, a gente está com 12 colaboradores, né? E aí tem uma questão importante aqui, nesses 7 anos a gente sempre teve uma questão particular nossa, né? No sentido de, cara, respeitar bastante quem trabalha com a gente. Assim como a gente escuta o mercado, a gente gosta muito de escutar o time que está junto com a gente todo dia. Porque lá a gente acredita no seguinte, cara, o colaborador ele precisa estar bem dentro da empresa. O que é estar bem? Cara, é estar feliz na medida do possível, porque é óbvio que a gente tem nossas particularidades e são coisas que são extra empresa e tá tudo bem, né? Porque a gente não consegue evitar os nossos problemas aí pessoais. Mas, cara, eu tenho uma cultura que é o seguinte, a partir do momento que a gente passa o portão, passa ali a porta da empresa, eu preciso ter ciência de que eu tô ali para entregar alguma coisa, para fazer uma coisa que seja resultado. Ou seja, eu sempre falo esse termo. Cara, a organização não é um organismo, não é você. A organização é um lugar onde você está. Então, dentro dessa organização, você precisa entender que você faz parte de alguma atividade, ou de algum pedaço, ou de algum processo que você precisa entregar. E eu, como responsável e gestor seu, eu preciso que você esteja bem.
Se você não estiver bem, eu falo bem de estar minimamente, né, ali apto para trabalhar, sabendo quais são suas metas, sabendo para onde a empresa está indo, tendo clareza disso, né, e capacitado para isso também. Se você não tem isso, cara, você em algum momento você vai deixar de entregar esse resultado e vai se aborrecer e vai ser cobrado e isso vai virar um ciclo muito negativo, muito negativo. Então, isso é um ponto que a gente coloca, quando vocês se sentirem entrando nesse momento, cara, sente na mesa com a gente. Eu uso esse termo de que Sim. a mesa está sempre aberta para você chorar, para você se alegrar, para você trazer o que você quiser que esteja te afligindo, mas eu quero que aqui você esteja focado e bem, entendendo todos esses pontos que eu falei. Cara, a clareza do que eu faço, clareza do que eu entrego e entendimento de para onde a empresa está indo e quanto eu estou colaborando para isso. Obviamente que capacitação é uma coisa mais particular, tem uns que estão mais prontos, outros estão menos prontos. Aqui a gente mede a régua de quanto que a gente ajuda, né? Mas isso tem que estar claro. Então, se não tiver claro, se você... Eu uso até um outro termo lá que é o seguinte. A gente é muito colaborativo. Se o cara que estiver do seu lado, você pedir ajuda e ele não te ajudar, cara, se atente, porque ele pode estar passando ali na atividade dele um momento muito crítico, mas se isso for recorrente, tem alguma coisa errada. Ele não está na empresa certa. Ele está no lugar errado. Aqui, isso eu aprendi lá na Whirlpool, cara. O CEO na época lá, ele falou isso, cara, aqui a gente tem que ser um pelo outro, cara. Mas o cara foi promovido, eu não sou líder, não gosto dele. Cara, esquece. Não é sobre o que a gente quer. Sim. É sobre o que precisa entregar. Então esse princípio precisa estar vivo aqui, né? Se estiver vivo, claro, e a gente como gestor estiver lembrando isso para os nossos colaboradores, eu acho que faz bastante diferença no dia a dia. Então eu falo isso, cara, se a pessoa do lado não te ajudar, cara, uma, duas, três vezes, não te ajudou, e se te atrapalhou assim no processo, cara, senta com ele primeiro, conversa, bate um papo, e se você não tiver resposta, vem falar com a gente, cara, porque possivelmente essa pessoa tá na empresa errada. Sim. Então a gente é o que vocês implementam ali como cultura. Exato, cara. Então a gente tem essa estrutura, voltando à sua pergunta, a gente tem essa nossa cultura, é um time bem assim, como é que eu vou falar? Enxuto. Sim. A gente... Cara, é bem produtivo mesmo. Eu agradeço muito ao time aí que tá lá sempre vestindo a camisa, entendendo, tendo clareza, né, disso que a gente tá construindo, porque é um time que faz. É um time que faz. E essa é a nossa estrutura. A gente está trabalhando hoje com, não sei se já falando um pouco, né, os principais canais de venda. Mercado Livre, Shopee, Amazon, Shein, Magalu um pouco menos, mas a gente também atua ali. Hoje o Mercado Livre é o seu canal predominante. É meu canal predominante. Ele junto com a Shopee e com a Amazon são os três principais. Vocês têm né? site também? Site próprio? Temos site próprio. E aí é um desafio à parte, né? O site próprio para quem não tem essa clareza, né? Imagina o Mercado Livre e os grandes marketplaces como um shopping que passam milhões de pessoas por dia e o seu site como uma loja de bairro que está numa rua, às vezes, que precisa levar a gente para lá. Né? Que é o primeiro passo aí, levar a gente para lá. Atrelado a isso, você tem um ambiente, né? Mercado Livre, Shopee, Amazon ali e os outros marketplaces, dando muita confiança, condição de entrega, condição de pagamento, devolução. Cara, devolução, assim, de uma forma muito... eu tenho sócio, eu chamo os marketplaces de sócio nosso, né? Sócio nosso. Então, eu tenho o Mercado Livre, cara, indo no futebol no domingo, sabe? Não só num time, passando mesmo propaganda. Eu tenho a Amazon fazendo propaganda na TV direto, eu tenho a Shopee com o ator lá, gringo lá, esqueci o nome dele agora. Putz, esqueci o nome dele. É o Terry... como é que é o nome? Terry? Terry Crews. Terry Crews, cara. O pai do Chris. O pai do Chris, do Julius. O pai do Julius. O Julius. Do filme das Branquelas. Então, assim, são mídias massivas que estão fazendo com que... E aí eu vejo dessa forma, tá? Esses caras estão fazendo com que eu venda mais, pô. Eles estão fazendo uma publicidade, eles estão me abrindo um caminho para que eu, como seller, fazendo um bom trabalho, fazendo a minha parte, arrebente de vender, né? Então, quando eu olho pro meu site, cara, meu site é minha marca e a partir dali tudo que eu construí é com a minha força. Né? Sim. Uma coisa legal que eu vi logo quando a gente abriu a embalagem ali, e não sei se desde o início, eu queria que você falasse, que você já pensou na sua marca, aí são duas perguntas, tá? Se desde o início você já pensou e quando criar a marca você já, vou colocar o logo em tudo,
E se todos os produtos que vocês trabalham hoje têm o seu logo ou se você trabalha revendendo algum produto que é uma marca X? Legal. A minha formação é propaganda e marketing, né? Eu não concluí esse pedaço da conversa lá no começo, mas quando eu voltei para a Whirlpool, voltei para o mercado corporativo e trabalhei na Whirlpool, eu entrei como estagiário para concluir aquele ano de faculdade. Então, todo aquele ano de trabalho foi para pagar minha faculdade, concluir o curso, automaticamente pegar uma experiência dentro de um meio corporativo, e aí, enfim, ser efetivado, fiquei lá e tudo mais. Mas então eu fiz propaganda e marketing, depois mais tarde fiz uma pós-graduação na ECA, na USP, sobre comunicação integrada, comunicação e marketing integrada. Cara, isso é muito vivo desde o primeiro dia. Então, respondendo essa pergunta, isso a gente, inclusive eu sou o chatão lá, o meu cargo hoje dentro da empresa não é como CEO, tá? Eu sou diretor de comercial, de marketing e vendas. E a gente se divide lá entre as sociedades, né? E aí eu sou o chatão da marca, né? Então, todos os produtos que a gente vende com marca, a gente precisa pensar em como posicionar, né? Em como assinar o produto. As mídias que a gente tem dentro do nosso Instagram. Nosso Instagram tem perto de 18 mil seguidores, não é tão grande assim, mas também, né, não é tão pequenininho. Mas a gente tem um público extremamente qualificado, nunca compramos, nunca fizemos sorteio para seguidor. Então, a gente tem um público bem fiel, né? Que olha ali para a marca. E essa construção, Lucas, é assim, ela já falo, né, por experiência própria, ela é, cara, a médio e longo prazo, né? E ela é todo dia colocando um bloquinho nesse muro, né, nessa construção. E aí, assim, os nossos produtos são todos assinados com a nossa marca, com a nossa logo. Dentro da nossa estrutura comercial, a gente também trabalha com outros produtos, né, que não são da nossa marca, que a gente revende, né? Tem parcerias com fornecedores. Então, eu tive na China 2 anos atrás, então fui para entender um pouquinho do momento dos nossos produtos, né? O que a gente tinha de possibilidade lá. Apesar da gente ser fabricante aqui, a gente é fabricante dos nossos produtos, mas a gente tem muitas oportunidades na China, né, cara? Então, tem outros parceiros, sim. A gente trabalha com outros produtos, com outros nichos, outras categorias, tá? No comercial, é natural pra gente também trabalhar com essa parte. Então, eu achei legal, já logo reparei ali no início, porque realmente faz diferença, né? Faz, cara, realmente faz diferença você ter um produto ali, porque, por exemplo, a pessoa comprou ali no Mercado Livre da vida. Ela já vê sua marca, gostei dessa lancheira que chama. Lancheira. Gostei dessa lancheira. E aí, quando ele for procurar de novo, não vai comprar simplesmente uma lancheira. Ele já vê, não, eu comprei da marca qual marca? Não, foi essa Bull Bag. O cara já procura sua marca lá dentro. Exatamente. Você já chegou a ver o nível assim das vendas que você faz? É uma curiosidade. Sim. Você já chegou a ver os níveis das vendas que você faz dentro dos marketplaces pelo nome da sua marca, pela pesquisa da sua marca? Cara, já vi. E uma resposta muito positiva, Lucas, que a gente ficou muito feliz. Foi inclusive um marco nosso, cara. Foi quando a gente viu que a nossa marca, ela tinha sido... Hoje tá um pouco mais fácil. Sim. Mas na época, eu tô falando de... Nós estamos em 26 já, talvez 23 ali, de novo, sou ruim com data, então... A gente percebeu que nossa marca estava indexada na categoria. Cara, quando a gente percebeu isso, que a gente digitou lá Bull Bag, estava indexada dentro do catálogo, que nem era catálogo o nome, mas dentro do pool ali de marcas que são marcas que... Pô, só tinha marca gigante, cara. E a gente, no nosso nicho, tinha a nossa marca lá. Porque, assim, dando um overview, né? Cara, você vai fazer um anúncio, você vai falar qual produto você vai vender e tal. E aí você tem que colocar a marca. Então, na hora que você coloca a marca ali, você tem um pool, né, uma lista de marcas que já são reconhecidas pelo Mercado Livre, pelo Marketplace. E, cara, quando a gente viu que a gente tava lá como uma opção, puta, a gente falou, caraca, cara, que animal. Era uma resposta disso que você falou, de muito trabalho. E assim, né, eu gosto de falar disso porque a marca não é um logo. Não é um logo. A marca, cara, é essa construção de atendimento pré-venda, atendimento pós-venda, a experiência do cliente quando abre o produto e vê ali, você não recebeu com uma cartinha, mas a gente manda com uma cartinha de agradecimento, né, cara? A gente tem o cuidado de fazer isso desde sempre. Lá no começo, inclusive, um ponto legal para falar disso, a gente imprimia a cartinha numa folha sulfite mesmo, A4, e eu colocava o nome da pessoa, cara. Quando você não tem escala de venda gigante, você consegue fazer isso, né? Colocar o nome da pessoa e... Não, mas a pessoa se sente importante, né? Exato. Legal, a gente teve muito feedback disso, cara. Sabe? Tipo, nossa, que legal, essa carta veio com o meu nome, obrigado. Assim, coisas absurdas. Sim. A gente, nossa, que legal. Mas a gente sabia que no momento
X não daria mais para fazer, né? Quando a gente foi ali para um número de, cara, 50, 60 vendas no dia, já ficou bem difícil, né? Aí eu falei, putz, cara, quando a gente foi pro full... Ou eu então... embalo para despachar no prazo, ou eu escrevo o nome. Exato. Aí eu falei, não, vamos fazer o certo aqui, que é... Quando a gente foi pro full, então, foi que a gente entendeu que, né? A gente participou da implementação, cara, do full, né? Não existia full, né? Nesses anos aí, 2022, 2023. Quando entrou o full do Mercado Livre, a gente falou, puta, agora não dá mais. Então a gente precisa mudar aqui um pouco, mas vamos manter toda a seriedade em atendimento com o cliente, vamos manter o carinho. Eu falo, Lucas, que nossa premissa para a marca é, cara, ter um ótimo produto, um produto bem feito, que não vai trazer nenhum malefício, pelo contrário, vai gerar uma experiência incrível, assim, de encantamento mesmo para os nossos consumidores. As pessoas confiaram, né, o seu valioso dinheiro para comprar o nosso produto e ter essa experiência. E uma outra premissa é, de fato, o atendimento, cara, a proximidade. Sim. Então, desde o começo lá, escutando o cliente para fazer novos tamanhos, para pensar em novos acabamentos, para isso, para aquilo, e desde pessoas com problemas, né? Pô, eu comprei aqui, estourou tal coisa, quebrou, e acontece, tá? A gente não é perfeito, não. Mas o grande ponto aqui, a grande virada é o seguinte, o que a gente faz quando dá errado? Né? O que a gente faz? Pô, estourou alguma coisa, rasgou, tá? O que você faz a partir daí? O Mercado Livre, os marketplaces têm a sua política, mas o que você, dentro de você, faz? Né? Então, tudo isso é estratégico. Você precisa pensar nisso na hora da precificação. Você precisa pensar nisso em qual é a pessoa que está ali, o humano, ou a IA, né? Hoje a gente tem IA para isso. Mas quem vai fazer esse contato? Quem vai receber essa crítica? Como é que você devolve isso para cliente? Como é que você pensa em prazo? Então, várias vezes, Lucas, a gente tirou do bolso, cara, soluções para o cliente lá do outro lado da tela não ser penalizado, cara. Várias vezes. Porque a gente preza muito pela marca. Preza muito. Bom, peraí. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui no nosso podcast, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express. As duas empresas trabalham com logística e se você tem um e-commerce, um marketplace, precisa de uma logística rápida, conte com essas duas empresas. A J3 Flex, ela está há 17 anos no mercado, já realizou mais de 40 milhões de entregas e já atendeu mais de 50 mil empresas em toda a Grande São Paulo e toda a Grande Belo Horizonte. Então se você vende grandes marketplaces, Mercado Livre, Shopee, Amazon e Magalu e pelo seu e-commerce próprio, você precisa conhecer a J3 Flex. E a J3 Express é uma empresa de entregas rápidas, entregas urgentes. Se você precisa de um serviço de motoboy para entregar os seus pedidos em alguns minutos ou algumas horas, conte com a J3 Express. E também para o seu e-commerce, nós temos integração com todas as empresas, com todas as plataformas do mercado, para poder realizar suas entregas ali o mais rápido possível. Tá certo? Nós vamos deixar aqui o link do QR Code para que você possa acessar e entrar em contato com o time comercial, tanto da J3 Flex quanto da J3 Express. Eu já ia até fazer uma pergunta com base nisso que você está falando. O que você faz para poder fidelizar mais os clientes? E tem tudo a ver com aquilo que você já faz hoje, né? Perfeito. Então, dentro disso que você falou que você enviava a carta, tem algo mais que você faz ali pelos marketplaces? Porque pelo seu site é mais fácil, né? É mais fácil. Aconteceu um problema ali, você envia uma carta, envia uma maneira ali de desculpa para o cliente. Uhum. Mas como que você faz isso? E já até mesmo, essa semana eu estava ouvindo uma conversa, um podcast... Eu não lembro a marca, mas poderia dar os créditos aqui para eles. Mas o cara falou que, cara, mudou muito assim para ele. Ele tem uma marca própria também. Uhum. E aí ele tava vendendo o produto. E aí aconteceu que pelo TikTok Shop, ele vendeu o produto e não conseguiu entregar. E aí a mulher ficou assim, ela tava querendo muito, ela ficou muito brava, né? Entregaram errado, a transportadora fez alguma coisa lá. E aí o que eles fizeram? Ela foi reclamou no Reclame Aqui, reclamou na plataforma. Então assim, deu um impacto bem negativo para eles. E eles falaram, isso aí não pode acontecer. E aí o que eles fizeram como marca? Eles pegaram esse produto, pediram desculpa para ela, né? Enviou outro produto. E quando eles foram lançar outro produto, um exemplo, né? Eles foram lançar agora, ela comprou a necessaire e foram dar a lancheira, ia lançar a lancheira. Eles foram e mandaram para ela, mas se eu não me engano, eu não lembro agora, não sei se era produto de cabelo, mas eles foram lançar um produto novo e enviaram para ela, tipo uma carta. Exatamente, estamos dando para você e tudo mais. Então assim, cara, foi muito fenomenal. Ele falou, cara, e aí ela fez um depoimento tão bonito,
já como um agradecimento e tudo, que conseguiu reverter Cara, perfeito. todo esse trabalho, né? Perfeito. Então vai muito daquilo que você já está falando também. Cara, perfeito. Cara, disso que você tá falando, eu assim, lá no meio corporativo, na Whirlpool, eu participei, eu atuei muito forte, assim, com a parte de pesquisa, NPS. Fui um dos caras que ajudou a mudar ali a forma como olhava para esse indicador, né, de satisfação do cliente, de NPS, de indicação. E a área do atendimento do pós-venda, que, assim, para mim, é o principal indicador que faz com que você tenha longevidade com sucesso. Porque as marcas não acertam sempre. Né? Os produtos não acertam sempre. E ainda mais quando você depende de parceiros. De parceiros. Porque nunca é a marca que vai fazer a entrega. Sempre Exato. é uma transportadora, um parceiro ali. Cara. Ou você depende do produto de um fornecedor, de uma indústria, de um fabricante. E quando a gente fala parceiro, é isso mesmo. Numa ponta de entrega, numa ponta de compra, de fornecimento. Mas uma coisa interessante para falar disso, né? A gente tem hoje, cara, na Bubeg, a gente tem muito orgulho de falar disso, cara, porque não é fácil. Mas se você abrir aí as suas não, né? O seu Google e olhar lá as avaliações que a gente não tem muita avaliação. A gente tem menos de 200. Mas, cara, a gente é 5 estrelas. Assim, é besta, é um negócio pequeno, mas pra gente faz tanta diferença, Foram cara. Orgânicos. Você não pediu pra ninguém. Não. Foi algo... Não pedi. Realmente... Não é NPS, né? Não tem metodologia nenhuma. É simplesmente a avaliação do Google feita de forma espontânea. E aí a gente tem comentários lá do tipo assim... Cara, os melhores do mundo. Coisas que a gente parece que comprou, sabe? O comentário. É os melhores do mundo. Minha vida mudou depois desses produtos. Nossa, o atendimento é maravilhoso. E se você... Depois dá uma olhada. Sim. Você tem lá, assim, coisas muito espontâneas que isso movem a gente, né? E aí, no ponto que você estava falando, a grande virada de chave é quando você percebe o que está acontecendo de errado e o que você precisa corrigir. Né? O que você precisa arrumar ali. Então, e como que você faz isso? Né? Do outro lado tem uma cliente, e existe também, viu, Lucas, uma parcela pequeníssima, assim, irrelevante, de pessoas que são aproveitadoras, né? No sentido do tipo... Cliente, comprador. Cliente, comprador. Que, cara, recebeu a compra certinha, mas fala que não tá certinha, fala que usou de uma forma, mas usou de outra o produto, e aí por isso ele rasgou e tudo. Mesmo assim... A nossa premissa de respeito, de reconhecimento e de valorizar a experiência do cliente, ela é respeitada, cara. Então a gente jamais ignora um cliente que está falando alguma coisa sobre nós na internet. Vamos errar? Vamos errar. Tenho certeza que a gente vai errar. Mas conforme o tempo vai passando, a gente precisa pegar esses erros e ir mitigando, levando para uma régua muito mínima, muito irrelevante, né? E arrumar a operação, a causa raiz. O que foi a causa raiz? Foi um problema... realmente problema técnico do produto, né? Não foi. Foi um problema na hora da embalagem, do processo, né, sistêmico ali que expediu errado e tal. Cara, vamos corrigir, né? Isso vai fazer diferença, né? Então é mais ou menos por aí que a gente caminha, cara. Não, legal. E, cara, eu queria que você falasse um pouco, né? Eu faço bem pouco essa pergunta, mas eu queria fazer para você. Tá. Que agora que vocês estão com 7 anos de empresa, já tá mais maduro, já sabe todos os processos. Qual que é o desafio hoje, né? Queria que você fizesse ali um panorama do desafio que vocês enfrentaram no início da jornada, que são desafios com certeza de crescimento, de venda, isso. E agora você trazer para os desafios de hoje. Qual é o desafio de hoje que você tem na empresa para você apresentar para o público ali, para mostrar cenários diferentes? Legal. E aí vou falar bem de mim mesmo, né? Da gente mesmo, nossa realidade. Talvez não seja uma realidade conhecida e comum, tá? Então... Óbvio, no começo, qual que são os principais desafios? Cara, você estruturar, que você criar processos, você entender como o time funciona, que hoje a gente entende, mas tinha uma época que a gente não entendia como engajar. Né? O funcionário não parava, né? A gente não tinha uma galera engajada. O que eu falo engajamento? Mas isso daí é muito legal também, cara. Porque a gente pensa como empresa que sempre é culpa do funcionário, né? Não defendendo, mas né, tem pessoas e pessoas, mas sempre acha que é a culpa do funcionário. Sim. Mas às vezes a gente mesmo está errando. Cara, eu vou falar para você que talvez 100% seja a gente. Para não falar 100%, 95%. Por quê? Vamos lá, vamos pensar num processo aqui de contratação. Cara, na hora de contratar, a gente foi criterioso no ponto que a gente queria? A gente fez as perguntas certas? A gente fez os testes certos. Que teste? Não, o cara queria trabalhar, eu queria um funcionário, eu contratei. Cara, volta atrás.
entende o que esse cara precisa, quais são os skills, né? As habilidades que ele precisa para essa função. Às vezes você jogar um cara de exatas numa parada de humanas. Sim. E o vice-versa. E aí você vai querer você vai querer fazer de um jogador de futebol um cara que trabalha, que vai. Você quer que ele pule com vara na Olimpíada. Não é, o cara é jogador de futebol. Sim. A skill dele é bola, é correr, é marcar. O outro é pular com um salto lá. Então, assim, existe bastante. Isso que você falou, alguns preconceitos que a gente tem. Funcionário, não sei o que lá. Tal. Cara, não, calma. Vamos ver onde que a gente está errando primeiro. Então, assim, contratação, é um start, é você. Ninguém vai chegar e ser contratado sem você quiser, como Sim. empresário. Então, cara, analisa esse primeiro passo. Depois daí, entende qual é essa forma, né? E aí, por isso que eu falo, de novo, pra gente funciona muito sentar na mesa e abrir isso com o time, explicar qual é a nossa cultura, o que a gente tem como objetivo, né? O que a gente... E isso fez muita diferença. Hoje a gente tem estruturado, mas no começo foi difícil chegar nesse lugar, tá? Sistemicamente, quando você começa a vender online, né, principalmente online, é tudo muito fácil. É você, um computador e uma internet. E um fornecedor. E às vezes nem fornecedor. Às vezes um produto que você vai vender sem ter comprado, né? Sim. Tem muita gente que faz isso e acho muito corajoso fazer isso e muito legal. Tem várias histórias de pessoas que fizeram isso e hoje são gigantes, né? E aí, sistemicamente, é um grande marco também. Você, cara, implantei um sistema, um ERP. Cara, agora eu tenho controle de estoque. Cara, agora eu tenho um SKU, uma lógica para criar o SKU. Eu olhei o SKU e já sei qual é o produto. Não preciso... É número. Se você faz um SKU de número, cara, você vai ter que decorar os números. Sim. Nossos SKUs lá, por exemplo, eles são uma composição, que os 3 primeiros SKUs são a categoria do produto. Os outros 2 ou 3, aí varia, tem a ver com o produto em si, o tamanho dele ou a cor. E o final dele, os 4 últimos dígitos, que aí são numerais, é a quantidade do produto. Quando é um só, mas a gente trabalha com kit, então a gente coloca 0,2, 0,3, 10, 20, 50. Então a gente criou uma lógica para nomear os produtos. Então só de bater o nome eu sei que esse produto é tal, e é tal cor, e é tal tamanho, e está em tal lugar. Então já identifiquei olhando SKU, né, de uma etiqueta. Então, mas no começo não tinha. Sim. Entendeu? Então hoje a gente tem os nossos desafios de hoje, né, o Lucas, respondendo a sua pergunta, de fato, crescimento de vendas, crescimento de GMV, de vendas, mas também qualidade de vendas, cara. E aí eu tô falando de margem. Por isso que a gente tem um time assim, bem enxuto, funcional. Os nossos passos de marketing, eles, por mais que sejam ambiciosos, mas são bem calculados. Então, participar de um evento de Personal Organizer, por exemplo, que tem agora em maio, desculpa. Vocês vão participar? Nós vamos participar, né, como apoiador e tal. Já foi a segunda vez. Fazer uma participação em uma outra palestra, levar, patrocinar uma frente, até de forma social, né, contribuir com alguma organização ali, uma ONG, tudo isso é bem pensado, custa, né, para se fazer. E a gente tem os nossos targets, então a empresa tem um desafio de crescer, mas crescer com saúde, e também número de colaboradores em estrutura física da mesma forma. Hoje a gente trabalha com um escritório e dois galpões. São próximos, são imóveis próximos, bem assim, bem ao lado, bem vizinhos. E a gente tem planos para expandir um pouco mais nessa frente física também, né? Porque quando você pensa em importação, por exemplo, que é também um objetivo nosso, você tem que ter espaço, tem que ter gestão disso. Então, hoje para a Bubeg, os dois grandes desafios sim crescer em vendas, e aí obviamente que para crescer em vendas você tem que ter estrutura para isso. Fala isso para o meu sócio direto, para o seu Eduardo. Fala, cara, como é que a gente quer vender X se a gente não comprar para isso? Sabe? Exato. Porque se você vender, você não vai ter estoque, Exato. Vai frustrar mais ainda o cliente. Exato. Aí qual que é a segunda pergunta? Tá, se a gente comprar para isso, a gente tem espaço para receber esse produto? Sim. Não temos. Então, cara, calma. Mas e o espaço? Além do espaço, temos time para receber, para controlar, para processar? Para expedir isso? Não temos. Então, calma. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer antes? Se a gente contratar mais 10 funcionários aqui, eles vão chegar com a cultura certa? A gente vai conseguir passar a cultura? Vamos. Os processos estão todos redondinhos? Ou seja, se eu pegar o Lucas aqui como exemplo, sentar ele numa cadeira, fica o dia inteiro treinando, Lucas, tá aqui os nossos processos. Quando eu terminar o dia, ele vai saber o que tem que fazer? Sim. Se a resposta for não, tá errado, né? Você vai crescer e você pode crescer e conseguir sucesso, cara, tá tudo certo. Mas na nossa realidade, a gente prefere ser mais conservador, do tipo, cara, vamos crescer certinho, vamos com calma, a calma não é falta de agressividade, a calma é planejamento, sabe?
Entendeu o Pra passo? você, às vezes, não ter que refazer um trabalho, né? Exato, cara. Que muitas vezes acaba acontecendo bastante. Exatamente. Então, com isso a gente erra menos, né? Erra menos. E aí o crescimento, ele é... Como é que eu vou te falar? Ele é sólido. Sim. Você cresceu sólido, cara, tudo bem. Ah, mas aconteceu um imprevisto ali, cara, de um fornecedor, deu um problema, cara, tudo bem. Eu já pensei nisso, já tô com 1 mês de estoque na frente aqui, 2. Ah, mas aconteceu tal coisa, um funcionário... Ó, a gente teve recentemente, uma colaboradora que a gente gosta muito lá, engravidou, né? E normal, muito legal, é uma bênção, filho, né? A gente, cara, tudo bem. Quem vai entrar no lugar dela tem que fazer isso, isso e isso, os processos estão aqui. Foi difícil encontrar uma pessoa para aquele skill, foi bem difícil, mas encontramos. Cara, em uma semana a pessoa tava jogando assim. Entendeu? Então, por quê? Porque chegou, tinha lá uma clareza do que era para ser feito, né? De como tinha que seguir, os espaços estão bem determinados, os produtos estão identificados, ou deveriam estar, mas né, sempre tem um gap ali. Então, mas esse gap ele tem que ser ali, cara, controlado, você tem que saber muito bem, né, o que ainda tem que ser melhorado, e nós não somos perfeitos, tem muita coisa para melhorar, mas assim, pro mínimo, né, para sair de um patamar que, por exemplo, vou falar para você uma coisa super, nunca falei isso para ninguém, né? A gente tem planos para exportação. Então, assim, tem mercado para o nosso tipo de produto para fora do Brasil. Mas como é que você faz isso? Né? Como é que se prepara para isso? Como é que se capacita para isso? Então, você não pode achar que tocar uma área comercial de uma empresa mais um assuntinho que é a exportação, que deve ser simples, você vai fazer, não é bem assim. Não, é né? muito complexo. É complexo. Então, você tem que planejar. Até para importar que já está mais... hoje Mais em dia fácil. está mais fácil, já tem muito mais conhecimento. Com difícil. certeza. Imagina exportar, que Com são certeza. poucas empresas que fazem hoje, né? Exato. Então, assim, tem às vezes essa neurose da gente, pô, tem que crescer. Cara, vendeu lá milhões, cara, no mês. Vendeu milhões, mas na verdade não teve lucro. Tem um amigo, o Léo Mantovan, um grande seller aí, um cara, gente boa, viajamos na China junto lá com ele também. Ele tem uma frase que eu não sei se é dele, mas ele fala bastante. Cara, faturamento é ego. Faturamento é ego. Você pode faturar 100 mil reais e ter 40% de lucro, e você pode faturar 1 milhão e ter 2% de lucro. Sim. E aí? Quem tá melhor, né? Entendeu? Então, assim, você precisa analisar, né? O que de fato faz sentido para você. Trabalhar igual um maluco e não ter resultado líquido, né? No final. Essa frase é bem conhecida mesmo. Não sei de quem é, mas já ouvi muito. Ele usa bastante. Faturamento é ego, caixa é rei. Caixa é rei, é isso aí. Exato. Ele usa mais a primeira parte. Eu costumo usar também, parafrasear ele aí, que não sei se é dele a frase, mas é bem isso mesmo, cara. Então, a operação precisa estar saudável, cara. Você precisa saber o que está acontecendo ali dentro. Para dar o próximo passo, estuda. E não acho que você tem que ser menos agressivo ou ter medo. Não é isso. Só tem um plano. Faz o plano. Não sabe fazer um plano? Cara, chama alguém para ajudar. Ou quem já passou por isso. Ou contrata uma consultoria. É que nem a gente vê hoje, cara. A gente querendo vender online. Você pode conseguir sozinho? Pode. Eu acredito no potencial humano, né? Deus deu inteligência e a gente desenvolve, corre atrás e tal. Mas, cara, com certeza você vai sofrer muito menos com alguém do seu lado para segurar na tua mão e te levar pro lugar. Né? É natural. Sim, as pessoas ali que já passaram ali por aquilo que você gostaria de trilhar, aquele caminho. Exato. E falando agora um pouco sobre a parte, né, que você falou sobre os processos e entra muito nessa questão do momento que vocês estão vivendo hoje, falando sobre a parte de logística hoje. Qual que é porque assim, cara, quem vive de vendas online, quem vive disso hoje, não tem como você teletransportar o produto. Não dá. Então, assim, é um negócio que talvez nunca vai existir. É verdade. Tem o drone aí, mas ainda assim é um transporte, transporte. De ponto A para o ponto B. E como hoje vocês lidam com essa parte de transportadora também, inclusive até mesmo aqui os nossos patrocinadores, que é a J3 Flex e a J3 Express, né, que cuida dessa parte de logística. Como que vocês veem hoje? Tem alguma relação com a empresa? Legal pra caramba. Assim, cara, tem que ter. Como você falou, ele é o braço final, né, cara, do processo, da jornada do consumidor. Imagina, a gente prezando pela experiência do consumidor desde a hora que ele está vendo o anúncio, né, vendo a nossa publicação, a nossa campanha, o nosso Instagram, as pessoas que já usaram, todo esse desejo, né, ele é concretizado no momento que o produto chega, né, para ele ali na casa dele, no endereço dele, enfim. Então, assim, o relacionamento com a logística, cara, ele tem que ser muito, muito bom.
Muito bom no sentido de troca de informação, de confiança, né? E o fato é que a gente não tem uma excelência de 100% em nenhum lugar, porque a gente está no Brasil, um país totalmente com dimensões continentais, né? E a gente vende, quando a gente vai para online, é até um ponto interessante. Por que você vende online e não abre uma loja? Porque são alguns fatores bem críticos, mas entre um deles, o que eu mais levo em consideração é a falta de escala. Como é que você vai vender aqui em São Paulo com uma loja física para quem está na Bahia, por exemplo? Ah, mas eu vou abrir uma filial lá. Beleza. É um outro centro de custo lá. Sim. Tudo bem. E o custo para poder abrir isso, né? Exato, a operação, entendeu? Exato. Então você tem uma complexidade muito grande para escalar os produtos a nível nacional e até internacional, se não for online, cara. Sim. Fora o comportamento, né? O comportamento de compra que a gente já falou um pouco aqui, né? Que pós-pandemia realmente acelerou muito. Então, assim, a parte logística, e eu digo mais, até como funciona a entrega logística é crítico para quem é seller. É essencial. Cara, você tem que saber que, até quando a gente tem de logística, né? A gente tem logística hoje no modal entrega no mesmo dia, que a J3 faz, alguns outros parceiros também. Você tem a logística via full, que é extremamente importante para escalar suas vendas. Você tem a logística via coleta, que você tem ali também uma pessoa, um trade ali, uma pessoa passando para coletar e levar nos pontos de coleta, e você também levar no ponto de coleta. Então tem inúmeras formas de conhecer sobre a logística. E tem alguns canais de venda, Lucas, que nem faz tanto sentido você ter um modal de entrega versus outro. Vou te dar um exemplo aqui, não vou falar o nome da plataforma, sim, mas a gente tinha uma coleta em loco, que acontecia todo dia no nosso CD, tá? Desse player, dessa plataforma. Cara, tinha dia que vinha, tinha dia que não vinha, tinha dia que vinha fora do horário. E aí, cara, os nossos clientes lá na ponta que compraram de novo, confiaram na gente, confiaram no produto. Aí eu penso que você que está atrasando não está enviando no prazo. Sabe? E aí acaba, e mais do que isso, acaba com a experiência. Cara, falou que ia chegar no dia 5, é dia 5 tem que chegar, ou 4. Cara, falou que é hoje. Né? Então, é importante você fazer o quê? Você medir isso, conhecer quais são as nuances. Pô, Bruno, mas você está falando que você tem que ter um parceiro perfeito? Não vai ter. Não existe uma logística perfeita. Mas quando dá ruim, o que você faz? Entendeu? Cara, eu falei um pouco nos bastidores aqui, a gente presta consultoria também, sim, né? Então eu tenho clientes, cara, que estão começando na jornada de venda. Eu indico a J3, cara. A J3 faz um trabalho com eles lá, cara, de confiança. Eu posso falar lá tranquilo que, cara, faz lá com eles vão te estruturar, vão te ajudar do começo, com 1, 2, 3 pacotinhos por dia. Né? Então são coisas que a gente tem que saber. Né? A gente tem essa ciência, né? Então, e quem está entrando nesse mundo agora precisa olhar para isso. Pô, tô começando a vender, quero vender online. Cara, a logística de entrega no mesmo dia, ela acelera muito. Então, você tem que ter um parceiro que você consiga desenvolver esse trabalho, né? E é isso que eu acho, assim, a logística cara, é condicional. Sem conhecer de logística, sem ter um relacionamento bom e sem ter principalmente formas de correção, formas de ajuste, caso dê algum problema, e vai dar, se você não tiver isso, cara, você está com um grande problema, né? Então, dessa forma a gente trabalha com essa frente sim, cara. Oh, legal. E Bruno, falando sobre a parte de futuro, o que você imagina ali com a sua empresa, onde você quer chegar? Vamos colocar um cenário de 2030, 2031, daqui 5 anos, 4 anos. Legal. Onde vocês pensam em chegar com a marca? Vocês já estão vendo realmente para esse cenário de fazer essa exportação dos produtos de vocês lá para fora? O que vocês estão pensando? Talvez entrar em outras linhas? Sim. Óbvio, desenvolvimento de produto... Outra coisa que também é muito vivo dentro de mim, assim, uma empresa só perdura fazendo um bom trabalho, ou estando na liderança, enfim, com um produto. Ah, mas pô, você falou que você vende o produto carro-chefe aí desde quando lançou. Mas a gente já teve muitas atualizações dele, né? Dentro do ciclo de vida do produto, você tem ramificações, né? Uma cor nova, um acabamento novo, mas é o mesmo produto fisicamente, serve para a mesma usabilidade, né? Então, estratégias de refresh de produto, a gente vê isso acontecendo sempre, tá? Todo ano tem lançamento de produto, né? Então, esse ano, inclusive, para essa feira agora em maio, a gente tem um produto que, cara, é animal, não posso abrir ainda, é confidencial, mas é um produto que é animal para o mercado, um produto de organização de casa, de roupa, assim, maravilhoso, um produto lindo.
O Will lá, que é o nosso desenvolvedor de produto, tá super orgulhoso lá. Enfim, a gente só comprova quando estiver em campo, lógico, né? Mas a gente já tá super com expectativa gigante. Vocês vão lançar ali em feira, em evento, é isso? Nós vamos lançar nesse momento da feira. Não vamos conseguir levar para a feira, mas nós vamos dar como é que eu vou te falar aqui? O Go Live. O Go Live dos produtos. Ali, a abertura, exato. Para futuras encomendas. Do carrinho, a abertura do carrinho. Exato. Cara, eu vejo a Bubeg, sendo sincero com você, quando eu olho para o setor hoje, a marca, né? Quando a gente fala de top of mind no setor de organização, talvez se eu descer aqui perto das redondezas e eu perguntar para 10 pessoas qual marca vem na tua cabeça quando você fala de organização de casa, talvez a interrogação seja do tamanho do mundo, né? Cara, eu não sei. Para você tem alguma? De organização? Organização dentro de casa. Que existem muitas, tá? Boas, que eu conheço. Não. Eu ia talvez falar de imóveis, mas acho de imóveis, então, é isso aí. Aí a gente tem dentro de casa, cara, a gente tá falando de cômodos e cômodos. Cozinha, lavanderia, quarto, banheiro, tem quarto das crianças, sala. Então é muito abrangente. Aí a segunda pergunta para o que a gente faz, e organização de brinquedo? Puta, piorou. Pode ter certeza que vai ser difícil. Pode ter, tá? A gente pode dar sorte de encontrar uma mãe que é preocupada com isso, que lembra da marca. E talvez ela fale Bubeg. Não, brincadeira. Essa parte é brincadeira. Mas assim, eu gostaria que fosse. Sim. É isso que eu quero para 2030, cara. Eu percebo que existe uma lacuna grande quando a gente olha para uma marca que trabalha em prol da organização de casa, voltada para os produtos que a gente tem. Que a gente vai para a organização da cozinha, por exemplo, é um lugar que a gente não está ainda. Talvez em algum dia a gente esteja. Tem outras marcas lá, outras marcas super conceituadas que já estão nesse lugar. E aí tá tudo certo, tudo beleza. Quando a gente vai para o nosso ambiente ali, a organização de... Hoje qual é o setor que você... de ambiente de casa, qual é o setor que você mais vende? Boa. Hoje é quarto infantil, né, e quarto adulto. Por quê? Porque a gente trabalha principalmente com roupa e outras roupa, não só nossa roupa de cama. Tá? Então existe uma gama de produtos ali, de organização de guarda-roupa, de mala, né, que também está dentro, né, dessa parte, e organização de brinquedo. Brinquedo é até mais forte, é o nosso carro-chefe. Então, que é o que eu tinha citado aqui no começo. A gente tem essa atuação no mercado hoje, no nicho ali de mães, que se preocupa com a educação do seu filho perante a parte da organização, de estimular ali a autonomia, e a gente é muito reconhecido por esse lado. Então, mas ainda assim, eu acho que se a gente descer aqui na redondeza e perguntar, não existe ainda uma lacuna. Então, internamente, Lucas, a gente trabalha aqui assim, cara, iguais a nós aqui podem ter outras empresas fazendo a mesma coisa. Então a gente precisa acelerar. Esse lugar de marca é um lugar que a gente quer tomar. Quer sentar nessa cadeira, né? Então, é um desafio gigante, cara. Mas como você falou 2030, né? A gente tem ali já que ter esse caminho bem direcionado. Não, com certeza. E, cara, eu acredito bastante. E realmente é o que você falou. Se você perguntar... porque assim, eu não lido muito com isso, né? Sim. Mas... com certeza tem um nicho, né? Diferente de você perguntar se você fosse falar, sei lá, sobre utensílios de cozinha. Aí o que vem mais fácil na cabeça é a Tramontina, Exato. Então, mas nesse nicho mesmo não tem assim, no meu ver, assim, uma marca que eu lembre. É bem isso e mesmo. dá para você colocar e transparecer isso, né? Até já citei algum podcast aqui, em uma outra conversa, a história do Caíto, que é muito legal, né? Que ele fala que quando ele disputou ali as marcas de óculos, todo mundo tava começando a trazer da China, viu que o óculos de sol tava em hype, ele falou, cara, como eu vou me diferenciar? Exato, ele foi e criou a Chili Beans, né? Exatamente. E deixou criar uma narrativa. E hoje é o que ele... a marca, talvez é o único lugar no Brasil que mais vende uma segunda marca e não Ray-Ban. Exatamente. Que ele fala isso sobre mesmo. isso. Ele então, fala. assim, cara, é muito Muito legal. orgulho, muito orgulho, né, cara? Exato. E você trabalhar em cima disso, né? Você construir ali essa narrativa de organização e trazer isso daí para as pessoas. Porque tem alguns produtos
que a gente vê que a gente começou a se adaptar. Sim. Né? Eu olho quando você chegou aqui com a garrafa ali. Cara, 10 anos atrás ninguém andava com garrafa. Ninguém, cara, ninguém. Ninguém andava com garrafa. Ninguém. O mundo mudou, né, cara? Exato. Então assim, aí começou com a Stanley, né? Exato. Que trouxe isso, aí depois foram surgindo outras marcas, né? Tem a Gold Case, que é uma marca forte hoje. Depois da Stanley, acredito eu, como marca brasileira, que tá forte. Então... É bem por aí. A gente vê isso, né? Que vai surgindo outras marcas. Se você tá acostumando com novos serviços, com outras formas, né? Por exemplo, esse copo hoje, que é um copo que você coloca a bebida ali, ou a bebida quente ou gelada, é um copo térmico, que antes a gente não usava, não tinha esse costume. Então a gente acredita que vai ter esse nicho e eu tenho certeza que você trilhando esse caminho aí, daqui a pouco vai estar... nós estamos em busca disso aí. Em várias casas. Pra você ter ideia, cara, a gente tem uma coisa interessante. A Bubeg, ela é... Assim, você olha um produto costurável, né? Muita gente se confunde. Pô, e apareceram muitas, mas muitas empresas. Hoje menos. Mas no começo, muitas empresas que chamavam a gente falavam assim, você não consegue fabricar e colocar minha marca? Né? Colocar minha marca, cara, a gente toma... Vocês fizeram um white label ali. Isso, lá no começo, cara. E assim, tô te falando, cara, de um começo duro, que a gente não... Assim, hoje a gente tem lá 11, 12 funcionários que são famílias. Eu falo, cara, essas famílias, elas dependem daqui. Elas daqui têm um sustento, né? Mas no começo era eu e meu sócio, eu e o seu Eduardo lá, pai e filho. Não uso esse termo, né, corporativo. A gente lá é bem seu Eduardo e Bruno, não tem muito... O familiar ali eu deixo para fora do portão, né? Isso é uma coisa interessante de falar também. Não tem essa... Apesar de ser uma empresa familiar, lá dentro a gente é extremamente profissional, cada um no seu quadrado. A gente, cara, por uns 3, 4 meses ali no começo, não tinha nada de rendimento, sabe? Então, assim, é muito, chega essas muito ofertas, duro. Você fica pensando, pô, será que eu faço? Exatamente, cara. É uma linha nova de receita boa. Exatamente. Por isso que eu falo que eu sou o chatão de marketing. Desde o começo eu bati o pé e falava, cara, sei que a gente precisa comer, eu sei que a gente precisa comer, mas não vou abrir esse precedente, cara. Não vou abrir esse precedente porque... E se for collab? Collab é diferente, né? Collab, inclusive, a gente tem algumas coisas previstas, mas assim, é bem diferente. Porque aí a gente tem uma assinatura, né? E aí muda tudo. Talvez um pro Masterchef, né? Cara, muda tudo. Já né? profetizando aí. Amém. Então, são coisas que a gente tem, que a gente, assim, se preocupou lá atrás, que hoje fazem muito sentido. Aí eu falo, né? Eu falo, pô, tá vendo? Se a gente tivesse feito, talvez a gente tivesse perdido nossa identidade. Porque aí, por exemplo, né? Numa dessa, aí eu, tô fabricando lá com você. Aí você tá me cobrando, sei lá, um exemplo, R$5 para fabricar cada uma. Aí daqui a pouco eu vou lá, acho um fornecedor, encontrei o cara que fabrica por 4. Aí você vai trocar o cara. Então você fica, né? Qual o sentido que você vai fazer para aquele fabricante? Perfeito. E assim, o que acontece? Você mostrou e trouxe uma expertise da excelência de como você faz os seus produtos, né? Para um parceiro que X, né? Simplesmente pode ser um parceiro ótimo, mas totalmente comercial, que não estaria atrelado à sua marca, à sua estratégia de marca, à sua estratégia de longevidade, que é isso que eu tô falando, né? Então, e eu bato muito forte lá, cara, nessa parte do atendimento, da experiência do consumidor, sabe? Isso para mim é muito real. Se eu te encantar, você sempre vai comprar de mim, cara. A não ser que eu faça alguma coisa no meio do caminho muito errada, mas cara, a gente tá falando de encantamento. Encantar é meio que varinha mesmo, encantou. Sim. Não tem como desencantar, só se o encantador te fizer alguma coisa errada ali, desencantar. Sabe, o sapo, cara, virou sapo. Só volta a ser sapo se for o beijo lá, porque é o código que eu dei pra deixar de ser sapo. Se não for... Então, assim, o encantamento é muito poderoso. O encantamento é muito forte. Se a gente conseguir fazer isso para os nossos... E a gente tem... Acredito que a gente tenha conseguido fazer isso para os nossos clientes, para as pessoas que dão um voto de confiança em nós, a gente consegue ter essa longevidade. Então, essa decisão de não abrir para fazer o white label aí foi uma decisão interessante. E, cara, é isso. A gente vai buscar esse lugar que ainda tá vago na cabeça da mãe, da dona de casa, da pessoa que gosta de organização, da pessoa que viaja, quer sua mala organizada. É essas pessoas, para esses produtos que a gente tem hoje, que a gente quer alcançar. E já com uma pergunta com base nisso que tem a ver,
sobre canal de venda. Legal. O que vocês estão olhando hoje, se vocês já fazem, ou como vocês estão olhando para live e-commerce? Que eu tenho certeza que o produto de vocês tem tudo a ver com live e-commerce, né? Pô, olha aqui sua marmita, você coloca ali a marmita, dá para colocar quem come muito, 5 Tupperwares, né? Por exemplo. Cara, que pergunta boa. A gente teve, essa semana, a gente tá se capacitando para isso, tá? Esse movimento de vídeo, ele já acontece há uns 2 anos, cara. Desde Temu, enquanto eu não estava no Brasil, e a gente sabia que ela estava lá na China, no Oriente, né? Na Ásia, desculpa. A própria Shopee, e agora, de um ano para cá, o TikTok Shop completa mês que vem, um ano. Maio. Olha que dado interessante, cara. Inclusive no treinamento com o TikTok Shop a gente teve esse dado. 80% das compras online de hoje, 80% de quem compra online hoje, considera de 4 a 6 canais diferentes para comparar produto. Não sabia disso. Por que esse dado é importante, Lucas? Porque a live commerce ou o vídeo, que a gente hoje já está muito mais disseminado, mas ainda é uma dificuldade muito grande para muita gente, cara, aparecer, falar, editar. Isso a gente tem muitas... Hoje tem muitas ferramentas que facilitam isso, né? Mas ainda assim tem muita gente travada com isso. Isso é muito diferencial, cara. Muito diferencial. Então, a Live Shop, só para responder sua pergunta, né, não ficar rodeando, a gente separou uma sala dentro da nossa empresa, para dentro dessa sala colocar ali de 2 a 3 ambientes diferentes, distintos, para conseguir ter variedade de cenário. Sim, tá? Talvez um quarto, uma cozinha. Exato, ou uma simulação disso, né? Para fazer Live Shop, cara. Para fazer Live Shop. Então, estamos no final de um processo para contratação. Mas não começaram ainda? Live Shop não. Fizemos uma de teste para ver como funcionava, mas não atuamos com isso, tá? A gente atua com vídeo, a gente é forte em vídeo, sabe que vídeo vende, converte, leva a informação do jeito que precisa ser, principalmente para a gente que tem um produto de qualidade, que automaticamente não é um produto barato, né? Um produto de qualidade que tem um valor agregado, um valor né? Talvez um pouco acima do que o mercado como baixa qualidade implique, né? Então a gente precisa mostrar a qualidade. O vídeo é isso, é mostrar o acabamento, é mostrar como funciona, é mostrar a usabilidade, como você falou, cabe tantas marmitas, ó como sai quentinho, ó, se eu jogar água acontece isso, se eu fizer tal coisa. Então a gente está se preparando para isso, mas que é uma realidade para a gente já hoje. Na verdade hoje não, ontem, é uma realidade. E o canal do TikTok Shop, assim como Meta também vai focar nisso daqui para frente, assim como o Google veio com um protocolo agora na NRF do começo do ano, cara, vai ter venda direta no Google, né? Vai ter o mecanismo de busca do Google vai ser vai sair de palavra-chave para contexto do que é o conteúdo, né? E a partir dessa busca, toda a compra vai ser feita direto no Google. Meio que vai funcionar como um marketplace. A gente vai plotar a nossa estratégia lá dentro. Sabia disso. Cara, isso é muito novo, muito recente. Não existe nem nos Estados Unidos ainda isso, né? É um protocolo UPC, se não me engano. Não vou lembrar agora o nome certinho. Mas é uma coisa que a gente já está de cabelo em pé. Assim, pro bom, né? Para bom. Vai mudar, né? Que vai ser muda muito. Muda muito. Todos nós, né? Muito. Então, assim, basicamente se eu colocava lá copo azul, aparece térmico, os sites, né? Exato, aparece os sites. Então, assim, a partir da forma como eu apresento ele, não é mais a palavra-chave que vai encontrar o melhor produto, é o contexto. Então, se eu fizer um conteúdo que mostra de verdade que o copo é bom, que o copo funciona... Tipo um blog ali para quando você está procurando um assunto, né? Exato. Pega esse conceito de blog, de conteúdo bom e leva para uma mídia. Uma foto vai ser mais difícil, mas geralmente um vídeo. Então, cara, o Google vai fazer assim, puta, cara, ó, esse cara aqui, esquece palavra-chave. É tipo o SEO dele, né? O SEO, exato. Só que sai de palavra-chave para conteúdo, a qualidade de conteúdo. E atrelado a isso, se esse cara é bom, eu vou fazer com que ele venda aqui direto. Que é a experiência do TikTok Shop, cara. É exatamente igual. O cara viu ali, gostou, viu o influencer que ele segue postando e funciona. Quanto que é? Viu o preço, tem um cupomzinho de desconto, entrega amanhã, sim. Na hora, pá. Então, e cara, sabe uma coisa legal também disso daí que a gente tá falando de live commerce, né? Uhum. Eu achava, no começo ali, só o segmento tradicional ali que a gente vê em Instagram vendendo, né? Que tipo, são marcas de cosméticos, suplementos e coisas que é mais maquiagem, voltado mais para mulher, né? Que são coisas de desejo. Cabelo ali, uma coisa mais estética. Uhum. E outras coisas não vendiam. E aí, cara, tem umas lives lá que outro dia eu tava dando uma olhada. A mulher vendendo um kit de faca.
É loucura, cara. Não, cara, você tem que ver a live o tanto que ela vendeu. Ela vendeu mais de 2.000 unidades. É loucura, Kit cara. de faca. Eu falei, cara, quem é a pessoa em sã consciência que vai entrar numa live e vai comprar uma faca? Cara, mas você vê quantas E venderam? aí eu vi uma outra também, um cara com a mangueira, vendendo mangueira na live, cara. Eu falei, cara, não é possível isso daí. Cara, Sabe um negócio que era inimaginável que acontecia na China, que você ouvia falar? Inimaginável. Não, lá acontecia vendendo mangueira. Loucura. Cara, o cara vendendo mangueira Cara, de 3 loucura. metros na live no TikTok Shop e conseguindo, assim, fazer Cara, loucura. vendas e vendas e vendas. Assim, uma atrás da outra, assim. É uma loucura, assim. Assim, o canal de venda, Lucas, ele é só mais um que a gente se assusta porque é novo, mas é produto, cara. Sim. Sempre tem gente para comprar produto. Mas cara. é uma extensão diferente de mostrar e Diferente. demonstrar o produto. Exato, a gente se assusta, né? Porque, cara, Sim. como é que pode vender? Porque quem vai se interessar para ver mangueira? Mas, cara, a penetração das redes sociais, depois que. Eu acredito que. Mas acho que entra naquela objeção, né? Por exemplo, esse tempo atrás, fui comprar mangueira. Cara, pra instalar aquilo ali em casa, você pensa que é só plugar facinho, na torneira. meu. Cara, é um trabalho. Eu fiquei acho que umas 4 horas vendo um vídeo no YouTube ali pra poder instalar uma mangueira. Se tivesse visto a live, já Exato. comprado na live. Então, assim, na live o cara vai lá, mostra, né? É isso, Coloca cara. assim, pluga. Não, você coloca aqui. Tira então, aqui, por tal. É Exato. isso. Exato. E assim, você vai ter. Porque é isso que você falou bem, né? No começo ali. A parte do desejável é muito. Cara, é visual. Né? Sim. Pô, fiquei assim, passei um produto ao meu cabelo, passei uma maquiagem, bababá, botei uma roupa. Legal. Isso visualmente você consegue ter rápido, prático, olhando ali o vídeo. Agora, a usabilidade. Eu vi uma live, um cara vendendo ferramenta, cara. Sim. Ferramenta. Pô, como é que o cara assim, da forma. E uma coisa muito interessante, tá? Você não precisa de muita robustez, não, cara. Quanto mais real possível Exato. da sua Às casa. vezes pega um cara até que trabalha com obra mesmo e mostra ali. Cara, como mostra usa. na prática. Existe uma objeção muito grande, né? De aquelas pessoas que são muito feridas por alguma experiência ruim com online. Então elas têm o pé atrás. Ainda existe isso bastante. Sim. Então, assim, quando a gente olha para um vídeo, uma marca que consegue mostrar de forma simples que o produto funciona, que o produto entrega exatamente aquilo, que tem o valor que, não o valor financeiro, mas o valor que a outra pessoa do outro lado da tela quer, cara, acabou. Você quebra a objeção total ali, de quebra ela vai ter ali um cupomzinho, uma estratégiazinha de gatilho. Então, por exemplo, gente, se a gente tiver, não é bem o caso do TikTok Shop, mas se a gente tiver aqui tantas mil pessoas, eu vou liberar um cupom. Não que não exista isso, mas você tem, então manda não sei o que lá, manda pra não sei quem. Gente, se vocês ficarem aqui comigo até tal hora, eu vou soltar um cupom, não sei o que. Então, assim, são coisas, gatilhos de impulsão, né, na hora para um produto que já está interessado. Então, o combo do negócio faz com que a conversão seja animal. Entendeu? Sim. E a gente tá olhando pra isso, cara. A gente quer tá lá sim. E eu falei isso daí porque, cara, eu acredito no nicho de vocês. Você mostrar ali, abrir, colocar tantas marmitas, cabe aqui, você organizar, tá vendo? Cabe uma banana, uma maçã, cabe o seu whey, cabe... Exato, cara, exatamente. Sucesso. Nós estamos pensando bastante, pensando não, já planejando isso de uma forma mais acentuada. Porque, cara, em menos de um ano o TikTok Shop, tipo... Cara, aí você viu o tanto incomodado. já 1 bilhão e... Absurdo, 1 bilhão e meio, cara, de vendas de GMV. Então, cara, é um absurdo. Faturamento, né, na verdade. Ano passado, esse número, eu fui para um evento, acho que foi em novembro, cara. Novembro. O número já estava absurdamente alto, não tinha chegado em 1,5 milhão, sabe? De faturamento. Desculpa, não tinha chegado em 1 bilhão. Quanto você falou? 1 bilhão e? Foi 1 bilhão e 200, se eu não me engano. 1 bilhão e 200? 1 bilhão e 200, que o TikTok todo de vendas. Então esquece, tô falando besteira. Porque esse número aí é um número que eu já conhecia, esse número aí de 1 bilhão. Já tinha visto esse número. Então, eu ia falei besteira. Mas ano passado, assim, umas coisas de, cara, 6 meses de operação, incomodando os marketplaces gigantes, cara. Incomodando o Mercado Livre, incomodando o Amazon, sabe? Sim. Você vê na reunião a galera falando isso. Pô, tem essa plataforma nova que tá incomodando. Então, assim, cara, E pra gente como seller, é um ponto de atenção, cara. Quanto mais rápido a gente se adequar, se preparar pra isso e tocar,
é isso, entendeu? Tem que E fazer. até mesmo as plataformas também se adaptarem, né? Claro. Ter esse canal também, o porquê não ter, né? Claro que é diferente, né? No TikTok você tá ali como uma rede social, nas Exato, outras. exato. Mas você ter esse movimento dentro da rede ali vai ser bom Sim, também sim, pra conversão, perfeito. né? Perfeito. O Meta no Instagram vai fazer isso e o Google vai fazer isso como resposta, né, cara? Então, você vê o quanto mexe, né? O quanto move. Uma boa iniciativa move o mercado como um todo, cara. É bem, bem louco isso. Legal. Bruno, pra gente finalizando, foi muito bom a conversa, cara. Gostei demais. Pô, eu gostei. E tem mais 3 perguntas aqui pra gente finalizar. Manda A bala. primeira se você tivesse hoje que voltar lá do começo, tivesse que começar do zero hoje, do zero, sem dinheiro, como você faria para poder estruturar e trilhar um caminho ali de vendas no e-commerce? Cara, pergunta boa, mas pergunta difícil, né? Porque você tem que voltar num cenário lá atrás. E eu acho que eu falaria para um Bruno de 7 anos atrás, aí, ou de uma outra época, mas começando do zero, que tem que se arriscar. Tem que se arriscar, tem que botar a cara mais à tapa. Eu entendi isso um pouco depois, né? De começar ali. Mas perder tempo, cara, estudando, fazendo plano. Esse ponto que eu falei agora há pouco de fazer plano, ele é muito necessário, no meu ponto de vista. Porque se você não sabe para onde... Aquele bendita frase, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho te serve, te presta. E às vezes, você tem vontade, você tem oportunidade, mas você não consegue transformar isso aqui no tático. Então, cara, faz um plano com meta, faz um plano com objetivo. Sim. Compartilha isso com as pessoas que estão do seu lado, principalmente sua família. Né? Se você tem ali uma esposa, um esposo, trabalha com você ou não, dentro da sua casa, seus pais, as pessoas que você confia. E tem que ser mesmo as pessoas que você confia, que realmente você sabe que são fechamentos seu aí, te amam, né? Estão com você. Mas compartilha. Então, não tem nenhuma pessoa, vai olhar para o mercado, com as práticas que o mercado estão fazendo, ou com uma consultoria, mas não tem condições de pagar uma consultoria. Cara, vai no YouTube. Você tem internet? Tem. Vai no YouTube. Você consegue muito conteúdo ali, cara. Mas muito mesmo. Basta querer. Sim. Basta ter o foco. Conteúdo bom, né? Exato, muito conteúdo bom. Então, mas você precisa ter a clareza de que você precisa de um plano, precisa desenhar isso. Então, o Bruno, se eu pudesse voltar no tempo e falar, cara, não tenha medo de arriscar. A hora de você aprender e errar é agora. Então, se dedique bastante para que faça um plano e se dedique bastante para que isso aconteça. E quanto mais rápido você errar, mais rápido você tem a oportunidade de corrigir. A partir daí, foco, determinação. Eu uso uma frase lá na minha vida, na verdade. Vence quem não desiste, cara. Vence quem não desiste. É bem clichê, mas quando a gente... parece besta, cara, mas em tudo que a gente faz, até numa simples decisão de ir almoçar no restaurante A ou B, existe um obstáculozinho, a gente trava. Mas o estacionamento, putz, mas eu queria comer aqui, cara, mas tá cheio. Tá, mas se você só ir um pouquinho mais longe, ali, estacionar ali do lado, você ainda vai conseguir comer aqui. Talvez ali naquele almoço você encontrar a pessoa da sua vida, sua cara metade. Você ia fazer uma reunião e encontrar com um cara que ia mudar a sua vida, ia comer a melhor comida do mundo, e isso já basta também, é pequeno, mas, cara... Então, assim, óbvio que eu entendo que existem momentos que não é para acontecer mesmo, mas a gente, como humano, como carnal, a nossa carnalidade, Sim. A gente tende a travar muito, cara. Quando a gente leva isso pro corporativo, então esquece. E a gente tem o celular como ferramenta de distração muito forte, cara. Então, de novo, pro Bruno do começo aí eu falaria, cara, não tenha medo de arriscar, faça um plano, foque a esse plano de forma assim, cara, dedicada e não se distraia, não pare. Não desista, porque imprevistos vão acontecer, vão querer te travar, mas continue, cara, persiste. Você vai vencer porque você não desistiu. Essa é a mensagem que eu me daria lá. Não, muito bom. E tem uma mensagem que está circulando assim nas redes sociais, né, que é um áudio que o cara fala que no longo prazo eu não perco. Você já ouviu isso? Não vi, cara, ainda não vi isso aí. Não. Então assim, é bem legal, é um negócio assim meio que, nossa, é clichê. Mas, cara, é verdade. Sim, pô. E se você for parar pra pensar, né? Não, se você traçar um caminho ali, cara, você der 20 anos, né? Tô dando um prazo muito longo, que hoje em dia as coisas acontecem mais rápido. Mas se você der um prazo muito longo pra aquilo, não tem como. Se você fizer, perseverar,
ficar ali fazendo, continuar, fazer, deu tempo, ver as coisas para melhorar. Isso, cara, não tem como acontecer, cara, não tem como. É isso aí. No planejamento de projeto, né? Trabalhei com essa parte de desenvolvimento de produto lá na empresa, lá na Whirlpool. Cara, tem metodologia para isso, né? Cara, analisar o cenário, rodar, você tem que rodar. De tudo que eu fiz, o que foi bom, o que foi lesson learned? Cara, o que eu aprendi? Foi bom? Legal. Foi ruim? Então vamos corrigir. Isso, numa atividade só isolada, parece besta, mas no longo prazo, como você falou, é o segredo do sucesso, cara. Só que precisa ter o quê? A vontade, o plano, porque se você não tiver plano também, você não sabe. Bateu um vento, você, mas vamos parar. Vamos trocar de iniciativa. Não, cara, eu tenho um plano. Tenho um plano que é chegar com a marca lá em 2030 ou 2040 aqui. Então esse plano, cara, é o nosso objetivo. Então corrija a rota aí e vamos. E é isso que você falou, e faz diferença mesmo. No longo prazo não perde, não. Não, com certeza, acredito muito nisso. E agora um recado, eu quero que você dê um recado aqui pro pessoal que está nos assistindo nessa sua câmera. E beleza. Aquilo que você acredita e quem quer empreender, quem quer trabalhar com vendas online. Legal. Então assim, eu acho que falar assim de vendas online como um todo é o que eu disse sobre escala, né? Você tem a possibilidade de chegar num lugar muito distante de você de uma forma muito rápida, contando com essa ferramenta, né? Com esse canal de venda chamado e-commerce. O recado que eu daria para você é parecido com esse que eu daria para o Bruno aqui do passado. Não desista, é bem clichê, mas olha para um plano, escreve um plano, acredita nisso. Vai vir vendaval, vai vir chuva, vai vir tudo, vai até pessoas que você acreditava que estaria do seu lado que não vão te apoiar do jeito que você precisava naquele momento, e tá tudo bem, não é para matar elas não, nem chutar elas. Olha para o que você tem como objetivo. Isso vai fazer diferença. Com isso você vai construir um bom time, com isso você vai construir uma boa estrutura física, com isso você vai construir uma boa estrutura de processos, e esse ciclo positivo vai fazer com que você consiga chegar no sucesso. Tá? Então, defina muito bem o que é esse sucesso, o que você quer dentro desse plano, né, de sucesso. Mas com isso claro para você tendo essa disposição de não desistir e arrumando a rota no meio do caminho, você vai chegar lá, tá? Se você entender que não, muito difícil, cara, conte com alguém, não ande sozinho, tá? Não ande sozinho. Sejam, de novo, os familiares, as pessoas que estão próximas, seja um profissional que você consiga ali contratar para te ajudar, vão mitigar os seus erros, suas pedras ali pelo caminho. Segue firme, a gente tem um mercado gigantesco, né? Então não tem por que não continuar, não seguir, não acreditar em você e nisso que você está construindo, beleza? Show, muito bom. E agora a sua última frase para encerrar. Qual frase que você acredita, se fosse para resumir toda a sua trajetória, uma frase que você acredita para falar sobre o Bruno? Beleza. Sem Deus, sem nada. E duas frases, não são duas frases, mas sem Deus, sem nada. E vence quem não desiste. Pra mim é isso. Não, legal. E para finalizar, tava lembrando aqui agora, no que você estava falando, de um livro que eu li, cara, eu nunca esqueci na minha vida. O livro chama Mentalidade, né? O título do livro dele. E ele fala dessa frase que você falou, que é um pouco diferente, mas nada se perde, tudo se acumula. Que o contexto todinho do livro ele fala sobre o quê? Sobre a questão da mentalidade do quê? Nada se perde. Por exemplo, o cara que ele tá fumando. Uhum. Então, assim, ele tá tendo sucesso naquilo, que ele realmente tá tendo aquele hábito todos os dias. Perfeito. E a pessoa da academia também, que quer emagrecer. Perfeito. Pô, nada se perde, tudo se acumula. Então, ele tá acumulando ali o quê? A perca de gordura. Exato. O trabalho ali, a intensidade dele em aquele objetivo. Perfeito. Então, é muito dentro disso. É o trabalho no longo prazo. Você não desistir e... Animal. E colocar aquilo ali como empenho. É isso mesmo. Eu acredito piamente nisso, cara. Piamente nisso. É difícil, não é fácil, mas eu acredito piamente nisso, cara. Muito isso aí. Bom. Brunão, muito obrigado aí, cara, por ter vindo no nosso podcast. Foi uma conversa muito boa, gostei bastante, de verdade. E eu queria que você deixasse a rede social, o site de vocês também. Perfeito, cara. Primeiro, obrigado também. O seu também. Vou deixar. Obrigado aí. Sem palavras, acho que o papo foi nota 10. Vou levar para sempre aqui, uma experiência incrível. Para quem quiser, então, conhecer um pouquinho mais da empresa, né, de que a gente faz, então, bubeg.com.br é o nosso site, nosso e-commerce.
Para quem quiser um conteúdo, né, conhecer um pouco mais do que a gente faz como não venda em si, mas nosso contexto, nossa história, aí pode entrar no nosso Instagram, Bubeg_Store, né, Bubeg_Store. Eu também presto consultoria para quem precisa, está começando a dar os primeiros passos aí em vendas, né? Pode me procurar por o Green Mind, Green em inglês, a cor verde, tá? E Mind, M-I-N-D, o Green Mind, que vai também ter o contato direto comigo lá. E, enfim, é isso que espero que vocês tenham gostado e vou esperar vocês lá para tirar dúvida, conversar, bater papo, compartilhar e aprender também bastante com vocês. Bom, empreendedores, chegamos ao fim de mais um podcast aqui do E-Commerce em Rota e eu espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo, que eu tenho certeza que foi incrível. Eu gostei muito aqui de conhecer o Bruno, de toda a história dele. E eu quero agora que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Envie esse vídeo para quem vende online ou para quem gostaria de vender online também. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e também deixe os comentários. O que você está gostando, o que você está achando. E deixa ali se você gostaria de participar também ou tem alguém que você gostaria de indicar para o nosso podcast. Comente aqui, deixa aqui nos comentários, tá legal? Não deixe também de entrar no nosso Instagram, seguir a nossa página, @e-commerce-em-rota e também o meu, @lucasrochaemídio, tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e valeu!